dentro do mercado financeiro, por exemplo, numa asset, a gente trabalha analisando todas essas relações da economia para tentar prever qual que é o PIB, prever qual que é a inflação. Ponto muito importante para a gente ganhar dinheiro no mercado é o economista entender quando que o futuro não é mais igual ao presente. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e hoje a gente vai se aprofundar no universo dos economistas para entender como eles geram insights relevantes para a gestão de recursos, entendendo também como esses insights se traduzem em performance, de fato, para os nossos fundos de investimento. E quem vai nos ajudar nessa missão hoje é o Matheus Rachul, Portfolio Specialist, que atua em conjunto com o time de pesquisa econômica e a área comercial aqui da Itaú Asset. Bom, então vamos lá. Oi, Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao Mind Asset. Oi, tudo bem? Obrigado. Vim aqui, acho que em maio do ano passado, né, falar sobre títulos americanos, era bem específico. Agora a gente vai conseguir falar aí para todos os nossos ouvintes um pouco sobre economia, mercado financeiro. Acho que tem muita gente que tem bastante curiosidade, né? Vou em bastante cliente que tem curiosidade, né, sobre esses assuntos. Acho que vai ser bem legal o papo. Bom, Matheus, então acho que a gente pode começar trazendo um viés um pouco mais conceitual nesse primeiro momento. Então, conta pra gente o que, de fato, um economista faz em uma asset. A gente sabe que no mercado muito se fala da distinção entre sell side e buy side, então eu queria entender como é que essas coisas se conversam aqui na Itaú Asset. Boa, bem legal. E eu acho que assim, são palavrinhas, né? E a gente no mercado financeiro tem mania de usar o inglês, né? Falar, sou sell side, sou buy side e tal. E muita gente não sabe exatamente, né, quais são as diferenças. E eu acho que é legal começar explicando o que o economista faz, né? O que o economista estuda, o que a gente estuda ali na faculdade e tem como base, né, do nosso pensamento, do nosso arcabouço aqui para o nosso dia a dia de trabalho, tá? Então, assim, acho que quem estudou economia vai lembrar disso. A gente tem um conceito básico, né, de que o economista estuda a escassez. Então, o que isso quer dizer, né? Então, todos os recursos, eles são finitos, né? Então, as coisas acabam, então a gente precisa entender como usar elas, né? E aí, uma forma de pensamento, né? O economista está sempre pensando em trade-offs entre todos os recursos da economia, né? Então, o que seria esse trade-off, né? Se eu vou fazer algum uso de algum recurso na economia, e seja ele qual for, o que eu vou abrir mão para poder usar esse recurso, né? Então, assim, se a gente pensar, seja nas famílias, né, então nas pessoas, seja no governo, seja nas empresas, sempre que elas vão fazer o uso de algo, né, então pense numa empresa querendo fazer um investimento, né, sempre que ela vai fazer um investimento, ela pensa, se eu fizer esse investimento, eu vou deixar de fazer outras coisas, então como eu melhor aloco o meu uso de tempo, o meu uso de força de trabalho para fazer frente a esses recursos, tá? E aí o economista, ele trabalha de diversas formas com esse pensamento, né? E dentro do mercado financeiro, por exemplo, numa asset, né, a gente trabalha analisando todas essas relações da economia para tentar prever qual que é o PIB, prever qual que é a inflação e tentar prever, né, como que o mercado deve se mexer em relação a todas essas movimentações do mercado, da economia, né, dado o que a gente espera que aconteça, né, e não o que a gente viu acontecer no passado, né? A gente vê o que acontece no passado, faz conta e aí tenta projetar, né, qual é a tendência do futuro. E aí quando você fala sobre sell side, buy side, né, são coisas importantes, né, são conceitos importantes dentro do mercado financeiro ou dentro de assets e bancos, né? Então, entre uma parte dos economistas alguns economistas vão trabalhar em empresa, vão trabalhar em universidades, e outra parte dos economistas pode trabalhar também no mercado financeiro. E dentro do mercado financeiro, acho que basicamente você vai ter os sell sides e os buy sides, né? Então, o buy side é aquele economista que faz a análise para suportar uma tomada de decisão de investimento da própria empresa financeira. Então, assim, aqui no Itaú, né, a gente tem os economistas que são economistas da Itaú Asset, né? Então, especificamente, a Itaú Asset tem a sua equipe de economia, e essa equipe de economia faz análise para suportar as decisões de investimento
dos gestores dos fundos da Itaú Asset, né? Então, ali como uma parte buy side. E aí, o que é a parte sell side, né? A parte sell side são os economistas que fazem as análises e comercializam elas ou divulgam elas para o mercado, né? Para suportar a decisão de investimento de outras pessoas que não somente a empresa dela, né? E aqui na Itaú Asset, o nosso principal foco é o buy side. E nós, do time de Portfolio Specialist, estamos junto com a equipe econômica e junto com a gestão, acompanhando as análises e o dia a dia para suportar também a parte comercial. Legal, então deu para a gente entender esses conceitos de uma forma mais ampla, né? E aí agora eu queria dar um passo além, queria que você trouxesse, né, esse panorama aqui geral, né, da área de pesquisa econômica da Itaú Asset em si. Em outras palavras, né, como é que o nosso time está estruturado atualmente? Legal. Então, a gente tem uma equipe grande, né, que suporta a Itaú Asset. Então, são mais de 15 economistas e cientistas de dados, né? Porque um ponto muito relevante é que a gente olha a economia, mas a gente olha com dados, né? Então, assim, diversos dados, seja mais micro, né, ligado a partes setoriais da economia, ou seja mais macro, né, ligado aos grandes agregados da economia que a gente fala, né, o PIB, a inflação, os juros. A gente tem uma equipe bem grande, né, que é dividida entre regiões e assuntos de cobertura, né? Então a gente vai ter economista para a Europa, vai ter economista para a Ásia, vai ter economista para os Estados Unidos, assim como no Brasil você vai ter economistas específicos para a inflação, economista específico para atividade, para fiscal e para política, né? Então é uma ampla gama, né, de economistas fazendo essa análise e uma coisa completando a outra, né? Então, assim, para a gente entender o que está acontecendo no Brasil, a gente tem que entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, na China, e aí tudo isso se conecta, né? Então, essa é a beleza, né, de ter uma equipe tão grande, e essa equipe grande suporta de forma forte ali, né, os times de gestão. E a interface entre o time econômico, o time de gestão e a área de distribuição da Itaú Asset, nossos comerciais, que atendem todos os clientes, é feita pelo time de Portfolio Specialist, no qual eu estou inserido. E, além disso, nós temos outras atribuições, como, por exemplo, atuar na formação de novas estratégias, criação de novos fundos para a Asset, entre outras coisas. E acho que isso mostra como a Itaú Asset tem uma estrutura robusta e que foi pensada para deixar o time econômico focado em fazer análise sobre economia e o time de gestão focado em fazer as melhores alocações do mercado. Tudo isso, claro, visando gerir da melhor forma possível o dinheiro dos nossos clientes aqui que estão dentro dos nossos fundos. E até para as pessoas se situarem dentro da estrutura da Itaú Asset, e quem é ouvinte do Mind Asset já escutou algumas dessas pessoas falarem aqui, mas o Thomas Wu hoje é o nosso economista-chefe que comanda essa mesa de economia e dados. E dentro da estrutura de distribuição, que é comandada pelo Stefano Catinella, que hoje é um dos MDs da Asset, está o Fernando Cavaletti, que é o Head de Portfolio Specialist, onde eu estou inserido. Legal, então já vou pegar o gancho do final da sua resposta, né, para a gente entender aqui no meio de tantas análises, dados, né, indicadores e variáveis, como é que na prática, né, vocês olham a economia no dia a dia e como é que isso, né, de fato se traduz em performance para as nossas estratégias, né? Conta aqui para a gente conseguir aterrizar aqui nossos ouvintes. Legal. Eu acho que assim é bem legal o ouvinte entender o caminho do dinheiro dele, né? Assim, então, o ouvinte que está investindo aqui num fundo da Itaú Asset, quando ele coloca ali R$1.000 num fundo, R$100 num fundo, ele está dando esse dinheiro para um gestor fazer essa gestão do dinheiro dele, né? Então, quando ele coloca o dinheiro dentro de um fundo, o gestor vai receber esse dinheiro na mão dele dentro do fundo de investimento e vai pensar qual que é a melhor alocação de recurso no mercado. Então, ele vai olhar para diversos mercados diferentes e aí, a depender da política de investimento do seu fundo, né, ele vai fazer as suas alocações no mercado da forma mais eficiente possível para te trazer retorno no longo prazo, dados os seus objetivos, né? E aí, dentro dessa estrutura, você vai ter
os gestores e você vai ter os economistas, né? Isso é bem claro, né, na Asset, que você tem ali todo o suporte do time econômico, então o economista analisando as tendências de mercado, analisando inflação, analisando juros, analisando decisão do Banco Central, analisando o PIB, e dando essas análises para o time de gestão, e o time de gestão é quem efetivamente vai tomar risco no mercado, né, e quem efetivamente vai fazer com base, usando como suporte, né, as análises dos economistas. Então eles recebem as análises dos economistas, pedem análises específicas para os economistas também, e aí fazem alocações no mercado, pensando qual que é o melhor momento para entrar num ativo ou outro, dado que o gestor, como ele está tomando risco, ele tem mais experiência também sobre a dinâmica dos ativos no mercado, né? E aí é essa a combinação que se dá entre o gestor e entre o economista. E aí é legal todo mundo ter em mente, né, que é uma vantagem muito grande, né, para nós ali, para a equipe da Itaú Asset, ter uma mesa de economia tão grande, né? Assets menores não vão ter esse privilégio, né, de ter uma equipe de economista e com economistas estudando de forma tão específica alguns assuntos, né? E aí aqui a gente tem esse ganho de escala, né, e esse ganho de eficiência como um todo, tá? Então, assim, eu acho que um ponto que é bem legal de deixar para as pessoas é que a gente busca, né, a gente fica olhando para mudanças de tendência, né? Então, assim, um ponto muito importante para a gente ganhar dinheiro no mercado, né, é o economista entender quando que o futuro não é mais igual ao presente, né? Então, quando esse futuro não vai ser mais igual ao presente, quando esse futuro não vai ser mais igual ao passado, né? Então, são os pontos de inflexão. E aí, se a gente pega essa tendência antes do mercado, a gente ganha bastante dinheiro, tá? Então, por exemplo, se você pensar nas projeções de inflação, até alguns clientes falam assim, mas só que no começo do ano você projetava uma inflação, sei lá, que era 5, e agora você está projetando 7, você está sempre mudando, né, assim, e é assim que a gente consegue, né, ganhar dinheiro para os nossos clientes, né? Então, assim, acho que mais importante por exemplo, quanto é a inflação no final do ano, quanto é o PIB no final do ano, acho que mais importante que isso se a gente entender qual que é a mudança de tendência dessa inflação, por exemplo, né, antes do mercado, então se o mercado está caminhando para projetar uma inflação mais alta, por exemplo, o mercado vai caminhar para projetar uma inflação mais alta, vai caminhar para projetar um juros mais alto, e aí por conta do Banco Central, né, que vai ter que reagir provavelmente a essa inflação mais alta. Se a gente, como economista, analisando todos os dados da economia, né, então, por exemplo, analisando a inflação ali, linha a linha, se a gente consegue prever que essa inflação vai subir antes do mercado, os nossos gestores conseguem fazer posições antes do mercado se ajustar a essa realidade. Então, a gente está vendo ali pontos em que o futuro não está sendo mais igual ao passado, né, ou mais igual ao presente, e aí os gestores, tendo isso em mão, né, conseguem ganhar dinheiro porque eles se posicionam no mercado antes dele virar, né, que a gente falou, antes dele andar. Então, assim, acho que essa é uma parte bem interessante, bem legal do trabalho, que a gente aqui, em conjunto, consegue, né, fazendo análises específicas, e aqui é bem legal porque existem diversas mesas diferentes. Então, assim, acho que até já falaram isso em alguns podcasts, mas a Itaú Asset, ela é um parque de diversões, né? E para economista ela é um parque de diversões bem grande, porque a gente tem dentro da Asset diversos fundos diferentes, né? Fundo de renda variável, fundo de renda fixa, fundo de multimercado, com vieses mais de longo prazo, mais de curto prazo, e a gente aqui como economista, a gente tenta adaptar as nossas análises para todos esses tipos de gestores, tá? Então, assim, é um pouco essa mensagem que eu queria dar, tá? Bem legal, Matheus. É muito, muito importante a gente entender essa dinâmica, né? Que, enfim, acontece ali no dia a dia e que às vezes não fica tão explícita, né, para o público em geral. Então, super importante a gente tocar nesses aspectos. E aí eu queria agora que você trouxesse, de fato, um exemplo prático ou curiosidades, enfim, né, do seu dia a dia. E como é que você viu isso, né, todas essas análises, dados e estudos se traduzindo, de fato, em ganho de performance, né? Considerando aí toda essa dinâmica que você trouxe e o trabalho em conjunto do time de pesquisa econômica e da gestão. Conta aqui pra gente os bastidores, né, do resultado em si. Então, eu acho que assim, um ponto que é legal falar também
sobre o time econômico, sobre a análise econômica, né, é que a gente lida com muitas coisas que são não observáveis, né, que a gente fala. Então, por exemplo, né, quando a gente pensa na economia como um todo, né, a gente sempre pensa em equilíbrio, né, como que as coisas estarão, né, qual que é o equilíbrio da economia. Então, por exemplo, qual que é o juro neutro da economia? O que é esse juro neutro, né, o juro neutro real? É o quanto de juros que a gente teria que ter para não se gerar inflação e nem para que a atividade caia ou suba, né? Então, assim, um ponto ótimo de juros para a economia. Isso é uma coisa que é não observável, né? Não existe, ela não está palpável na nossa mão, a gente tem que usar premissas e fazer a conta de qual que é esse juro neutro, né? E aí, fazendo essa conta do juro neutro, a gente entende, por exemplo, se o Banco Central estiver muito acima desse juro neutro, quer dizer que ele está tentando segurar a atividade e segurar a inflação, né? Se ele está abaixo desse juro neutro, ele está deixando as coisas mais livres na economia e ele está gerando uma possibilidade de maior crescimento e de maior inflação. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, em exemplos práticos, né, os últimos anos foram muito característicos, né? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, na pandemia, né, na pandemia essas relações foram todas bagunçadas, né? A gente começou a ter que olhar mobilidade na economia, ter que olhar através de dados de mobilidade se a gente teria uma maior restrição de atividade ou não. Então, por exemplo, no início da pandemia, todo mundo acreditava que existiria uma grande deflação, a atividade iria muito para baixo e o Banco Central teria que levar os juros para baixo desse juro neutro que eu comentei, e gerando um estímulo para a economia como um todo, para o PIB voltar e para as pessoas conseguirem fazer frente a essa queda toda de atividade durante a pandemia, né? Isso aconteceu, os juros foi lá para 2, e aí até é engraçado porque uma trainee outro dia perguntou para mim, ela falou assim, mas no começo aí da pandemia vocês achavam que os juros ia para 2? E aí é meio que do que a gente conversou no começo, né? Lá no começo, você achava, putz, vai ter que levar os juros para baixo, mas será que tem que ser 2? E aí você começa a rediscutir e a reavaliar esse cenário todos os meses, né? Olhando para a inflação, olhando para a atividade, olhando para, por exemplo, dentro da atividade, como está serviços, né? Então, atividade você vai poder olhar serviços, vai poder olhar vendas no varejo, vai poder olhar indústria, então diversos setores dentro da atividade. E aí você começa a reavaliar o seu cenário. E aí, por exemplo, depois da pandemia, a gente começou a ver outras pressões na inflação. E aí a gente começou a observar que precisaria de mais juros. Então, o Banco Central teria que, então, elevar os juros acima desses juros neutros e ter que trazer a Selic aí para uns patamares tão elevados quanto a gente observa hoje. Então, dia a dia, a gente fica analisando essas tendências e essas mudanças de tendências. E aí, por exemplo, né, para dar um exemplo prático, dentro de inflação, né, quando você pensa o IPCA, né, o que é o IPCA? O IPCA ele é o índice meta do Banco Central, né? Então, o IPCA é uma cesta de ativos que é definida, e essa cesta de ativos, ela faz ali um grande resumão do que é a inflação do consumidor no Brasil, e o Banco Central tem como meta, né, seguir algumas metas de IPCA ao longo dos anos. E aí, quando a gente olha para a inflação, né, aqui dentro da Itaú Asset, por exemplo, a gente tem um economista somente olhando a inflação, né, assim, com foco em inflação e política monetária, e esse economista ele vai olhar linha a linha da inflação. Então, por exemplo, alimentos, né? A gente usa dados e a gente olha clima para tentar entender safras, para tentar entender como os alimentos vão andar e qual vai ser a inflação de alimentos, né? Aí você também olha junto com o economista de atividade, né? Como vai ser, por exemplo, a atividade da indústria e aí que inflação que a gente deve ter na parte de bens industriais, né? Então, assim, a gente acaba olhando todos os itens da inflação, por exemplo, e aí por conta de uma tendência ou uma surpresa em algum item, os economistas podem falar para os gestores, né? Por exemplo, eu acredito que a inflação do próximo mês vai ser maior do que o mercado está esperando. E por conta disso, o Banco Central talvez precise subir mais os juros do que o mercado está esperando. Quando isso acontecer, o mercado vai se mover. E aí a gente, suprindo os gestores com essas informações, faz com que eles consigam fazer posições antes do mercado se mover. Acho que e aí é isso que a gente já comentou bastante aqui, é a grande beleza, tá? E aí só trazendo alguns exemplos, né? E acho que outro exemplo legal também para dar é que, assim, por exemplo, atividade, né? As pessoas falam, mas você vai conhecer o PIB, né? O PIB do segundo trimestre foi tanto, do primeiro trimestre foi tanto. Mas, assim, quando o PIB trimestral sai, ele é um hard data, né? Que a gente fala, é um dado fechado, assim, é um dado que já saiu, ele vai sair meses depois do que ele aconteceu, né?
Então, ao longo do processo dele acontecer, a gente precisa também olhar dados de alta frequência, né? Então, por exemplo, a gente acompanha confiança das famílias, né? Então, assim, você tem índices de confiança, né? Então, confiança do consumidor, confiança da indústria, confiança do comércio. Então, assim, outros indicadores que a gente vai olhando ao longo do tempo, né? Porque daí a gente, olhando isso, a gente consegue, por exemplo, projetar a produção industrial, consegue projetar o consumo do varejo, o consumo das famílias e tal. E aí, quando tudo isso fechar, a gente sabe qual é o PIB daquele trimestre, por exemplo, tá? Então, assim, é um pouco da beleza aí de analisar constantemente o mercado e constantemente estar discutindo a economia com os gestores. E, além disso, né, outras variáveis são muito movidas também por política, né, e por alguma volatilidade que existe no mercado. Então, por exemplo, o câmbio tem um impacto não somente da macroeconomia, mas também da política, né? Está dentro da macroeconomia, mas assim, de decisões políticas e como que isso afeta as perspectivas de risco para o longo prazo. A gente também faz as análises da parte fiscal, que impacta essa macroeconomia e o longo prazo. Então, assim, acho que é bem interessante aí a dinâmica do dia a dia. O legal é que é um trabalho que nenhum dia é igual ao outro. Então, assim, certamente a gente não tem dias que são iguais aos outros aqui, né? Todo dia tá tudo mudando. Com certeza, é um trabalho, assim, muito minucioso, né? Dinâmico e cheio de novidade. E constante, né? A gente até brinca aqui que quando você tira férias, né? Você tira férias, aí você fica uma semana ou 15 dias fora. Aí, se você não olhou nada, você volta, às vezes você fala, meu Deus, estamos em outro mundo, assim, né? Ainda mais agora, recentemente, como as coisas estão acontecendo. Dá para mudar bastante coisa em uma semana ou 15 dias. Tá? Bom, Matheus, então agora a gente já está caminhando, né, para o final do nosso papo, mas antes de encerrar, eu queria que a gente entrasse aqui num tema bastante frequente de dúvidas, né, dos nossos ouvintes e de todos os nossos seguidores nas nossas redes sociais, né, que é se informar com qualidade. Então, como é que você se informa, né, com qualidade diante desse grande número, né, de informações, de dados que a gente tem disponível a todo momento, né, principalmente com a internet, né? Qual conselho, de fato, você daria para quem quer acompanhar esses conteúdos e se diferenciar no mercado financeiro? Eu acho que uma dica que eu daria para todo mundo não deixe de estudar sempre, né? Se você gosta de economia, você tem que estudar sempre, né? Seja quais são os principais conceitos econômicos, seja analisar, né, e entender, buscar relatório da Itaú Asset, buscar relatório de outros bancos, buscar relatório de outras assets, para você tentar entender diferentes visões de mundo, né? Porque quando você pega uma notícia, né, ou quando você pega alguém falando sobre algum assunto, é interessante você tentar desmembrar aquele assunto e olhar aquilo de forma bem crítica, né? Então, às vezes você vê uma notícia assim, o PIB cresceu, ou o PIB foi forte. E aí você fala, nossa, foi forte, acabou. Não, você tem que tentar olhar isso, desmembrar isso, você aprende isso com o tempo, né? Lendo as nossas análises, estudando economia como um todo e tal. E aí tem que ser curioso sempre, né? Porque muitas pessoas falam assim, mas eu queria trabalhar com economia na Itaú Asset, queria trabalhar com gestão de fundos na Itaú Asset e tal. E aí, assim, acho que o principal ponto é ser curioso, né? Nunca aceitar uma tarefa sem saber o que tá por dentro dessa tarefa, né? E aí acho que isso daí, se você levar isso para a vida, você vai conseguir levar isso para o trabalho, vai conseguir levar isso para entender a economia e tal. Então, assim, vou dar um exemplo prático do curto prazo, assim, né? Então, por exemplo, Estados Unidos teve 2 PIBs negativos, né? E aí você vê várias notícias de jornal assim, recessão nos Estados Unidos e tal. Só que daí você olha e fala assim, cara, os Estados Unidos está mesmo em recessão agora? Agora não está. Então assim, tivemos 2 PIBs negativos nos Estados Unidos, só que quando você desmembra o PIB dos Estados Unidos, você olha que, por exemplo, a parte de consumo das famílias vem diminuindo a velocidade, né, de crescimento disso, mas está crescendo. Então assim, a gente ainda tem a parte principal dos Estados Unidos, que é o consumo das famílias, ainda crescendo, né? Então assim, você precisa analisar criticamente os dados e tentar analisar de uma forma mais profunda, de uma forma não tão rasa, né? Isso aí, com o tempo, a gente aprende, né? Mas acho que, assim, primeiro passo, né, acompanhando a gente, já fazendo propaganda aqui do MindAsset, propaganda no nosso Instagram, dos nossos relatórios, nosso site. Então, assim, lá tem muito conteúdo bom, conteúdo muito confiável.
E aí outras assets, outros bancos também têm muitos conteúdos bons e confiáveis que todo mundo pode buscar, tá? E, inclusive, uma fonte bem legal de conhecimento aí para todo mundo, para acompanhar a economia, é o nosso relatório Por Dentro do Cenário. A gente sempre divulga lá as nossas projeções, o que aconteceu na semana, quais são as principais perspectivas. Acho que essa é uma fonte confiável ali, se a gente for pensar na Itaú Asset, né, como uma fonte de informações, tá? Legal, Matheus. E se você, o nosso ouvinte, né, quiser receber o Por Dentro do Cenário diretamente no seu e-mail, é só se inscrever no nosso mailing. Eu vou deixar o link na descrição. E nos acompanhar também nas redes sociais, no Instagram, né, sempre toda segunda-feira, pela manhã, a gente solta um resumo também desse relatório. Então, com certeza você vai estar antenado assim que a gente disponibilizá-lo, né? Maravilha, então a gente segue para o final do nosso episódio. Matheus, o papo foi ótimo, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, né, conseguiram tirar muitas dúvidas e entender aqui a importância e o valor em si, né, de ter uma área de pesquisa econômica tão sólida e robusta como a gente tem aqui na Itaú Asset. E eu queria agradecer a sua participação mais uma vez, né, no Mind Asset. E já fica o convite aqui para uma próxima, hein? Legal, eu adoro aqui o Mind Asset, sempre escuto. Acho que é um canal super legal de trazer os conteúdos de forma diferente para as pessoas. Uma conversa como essa, muita gente tem curiosidade e tem pouca oportunidade de fazer. Então eu acho que esse aqui é um ótimo canal. Sempre que precisar e sempre que quiser, estaremos por aí. Maravilha! E se você ainda não segue o nosso podcast, aproveita e já aperta o follow para ficar por dentro dos nossos novos episódios. E nas nossas redes sociais, né, você também encontra conteúdos diários que a gente produz. Então, a gente espera vocês por lá também. Um abraço e até a próxima!